Aí ele fez assim. Mas vamos, deixa rolar. Tá bom. A gente vai. Olá, pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, mais um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui em SampaCast, na céu de Heliópolis, também Teia de Heliópolis. Estamos aqui com duas colegas de trabalho, duas garotas. Já já nós vamos fazer a apresentação e contamos com o apoio técnico do nosso Henrique. Henrique, sempre um grande prazer tê-lo a bordo, dando o nosso apoio aí. Instituto Professor Calazans. E hoje, primeiramente, nós vamos fazer aqui uma abordagem sobre como passar em provas de concurso, como também estudar. Depois, sim, nós vamos fazer aí um outro pacote. Nós vamos fazer uma entrevista aí com a Cíntia Paz, o lançamento do livro dela. Mas vamos manter aqui o foco nessa pergunta. Eu vou trazer essa pergunta e nós vamos interagir. Um candidato a concurso, que nós chamamos de concurseiro, ele fez a seguinte pergunta: professor, o meu concurso é daqui a 2 anos. Como é que eu vou guardar as informações que eu estou estudando agora? Essa é a pergunta dele. Professor, eu acho que eu não vou conseguir daqui a 2 anos guardar tudo aquilo que eu estou estudando. Depois, eu já vou pegar essa pergunta e derivar para outro ponto. Eu vou fazer a pergunta para vocês, mas depois vocês respondem quando nós estivermos interagindo. Mas já aconteceu com vocês ou com você fazer uma prova, um concurso, uma prova até mesmo na escola, e de repente você se depara com um assunto que você nunca viu? Isso aqui, essa pergunta, esse assunto eu nunca vi. Já aconteceu isso? Nós vamos caminhar para isso também e ver por que isso não acontece. Outro ponto. Você viu o assunto, já é diferente. Você viu o assunto, mas não se lembrou. Você tem certeza que aquele assunto passou pela sua cabeça, entrou no seu cérebro, mas você não se lembrou de jeito nenhum. E para você se lembrar daquele assunto, às vezes, até o nome de uma pessoa, né? Eu conheço a pessoa, não lembro o nome, aí você tem que fazer uma consulta. Ou seja, você só lembrou do assunto ou do nome da pessoa do telefone depois que você fez uma consulta. E o terceiro tipo aqui, da terceira situação que nós vamos colocar é o seguinte: você também sabe do assunto, mas não se lembrou no momento ali da prova, ou no momento que você precisava. Aí depois você foi embora, aí você estava tomando café, tomando banho, sem ligação com o assunto, aí o assunto vem à tua mente, do nada. Já aconteceu isso? Sim, já. É isso Já. aí. Então, por que que essas coisas, né, acontecem? E eu, professor Calazans, no Instituto Professor Calazans, nós temos várias abordagens, várias pegadas, sendo uma delas esta. Esse assunto aqui, claro, ele é mais profundo do que aqui nós vamos apresentar. Então, no nosso canal do YouTube, nós temos várias outras aulas, né, gratuitamente, onde você pode acessar e ver o complemento desse assunto. Lembrando também, se você quiser, assim como essas pessoas fizeram pergunta, internautas, você pode também fazer pergunta para o professor Calazans no nosso e-mail e também no nosso telefone, que é Zap, e também conhecer o site do professor Calazans. Tá bonito aí, não tô não? Outro dia alguém falou: Calazans, esse não é você. Eu falei: não, eu perguntei para o designer, ele falou: não, isso aí foi Yeah. inteligência. Então Calazans burro está aqui, né? Inteligente está ali. Mas aí é uma pegada de inteligência artificial, foi produzida a nossa foto, e o nosso site tem muitas aulas e videoaulas também interessantes. Pergunta, nós vamos interagir. E uma dessas situações, ou essas 3 situações, Cíntia, já aconteceu com você? Já. Tá. Já. Lúcia, já aconteceu com você? Sim, sim, já Tá? Uma aconteceu. apresentação rápida, Cíntia. Você é empresária, executiva, rapidinho, só para Só. o público ficar sabendo. No nosso próximo podcast, ela vai lançar o livro, ela vai detalhar mais o que ela faz. Aqui só para o pessoal conhecer você. Eu sou. Boa tarde, né, para vocês. É boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês É vão assistir. verdade. É oi, né? A gente fala, oi, tudo Olá. bem? No curso de oratória e comunicação nós falamos isso. Nunca fala boa tarde, não há erro falar boa tarde, boa noite, mas como a gente vai colocar na internet, é um oi, olá, tudo bem? Mas boa tarde também não tem nada de errado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com o professor Calazans no podcast, no SampaCast. E eu sou a Cíntia Paz, ou Cíntia Xingai. É Xingai, né? Eu No costumo falar de Paz. mercado, o pessoal me conhece bastante por ser Xingai. Xingai. Mudou, né? É, Porque para mim era é, mas tudo bem, não tem problema não. É Paz que é o quando a pessoa não último. dá certo, ela muda o nome. Deve ser por aí. Pegou o Cíntia Xingai, né? Xingai. Atualmente eu sou sócia de uma consultoria em gestão de riscos e controles internos.
Também sou empreendedora no ramo de semijoias. Semijoias. Beleza. Dona Lúcia, a Dona Lúcia, uma das coisas é executiva, foi, né, secretária executiva. Sim, sim. Nós é aposentado, nós é não é bom, né? Nós é. Nós é Agora eu sou uma aposentado, né? pessoa Eu dava, aposentada. mas nós vamos falar sobre o nosso próximo ponto, né? Ela vai falar sobre previdência privada e a gente vai falar, né? Mas você foi secretária executiva, né, Lúcia? Sim, eu sou formada em administração. Trabalhei muitos anos no mercado corporativo, 25 anos. Deve conhecer alguma coisa, né? Entreguei a minha idade agora, né? Que isso? Idade Trabalhei pra- como secretária executiva, como analista na área de produção também. E as duas também trabalham comigo numa instituição e as duas são professoras também, né? Não é Sim, isso? As sim. duas, juntamente comigo, nós exercemos a função, né, de professor, por isso que é importante que nós vamos conversar. Na realidade, a pergunta que esses internautas fizeram é como utilizar a memória, como ser um memorável. Uma vez eu vi um palestrante dando aula sobre como fazer palestra, ele batia no pé, tem que ser memorável, a palestra tem que ser memorável, a aula, só que ele não explicava como, né? Tinha que ser memorável. Tá? Lembrando que essa pegada, né, essa abordagem, é também do Calazans Provas e Concursos. Nós também trabalhamos isso no Comunicação e Oratória e Técnicas de Ensino. Temos vários cursos. Esses 3 cursos são cursos online e nesse curso nós fazemos essa abordagem. Então, uma informação ficar memorável na cabeça do seu ouvinte, seja ele um ouvinte de qualquer palestra, seja um aluno, é importante. Ok? Então, vamos lá. E aí a gente faz uma abordagem, né, de neurociências. A minha filha, Ana Calazans, participou do outro podcast, ela viria aqui hoje, onde ela é estudante do curso de neurociências na Universidade Federal do ABC, e nós combinamos, até treinamos, né, as colocações que ela ia fazer, mas infelizmente ela não pôde comparecer. E nós vamos falar também neurociências dentro da educação, onde muitas pessoas estão chamando de neuroeducação ou neuroensino. É uma pegada muito, muito importante. Memorável. O que é uma coisa memorável? Uma coisa memorável é a coisa que está dentro da memória. E nós vamos falar aqui como é que nós podemos fazer com que um assunto seja memorável, fica dentro da cabeça. E aqui eu vou falar uma coisa bem interessante, né? A neurociência trabalha com isso, memória de curta duração e memória Longa. de longa duração, né? Vocês fizeram universidades, eu vou fazer uma colocação aqui. O sistema educacional brasileiro, eu vou falar do brasileiro, mas não deve acontecer só no Brasil, mas no Brasil com certeza. As faculdades, o ensino é de longa duração ou de curta duração? Então, eu vou dar um exemplo. O que é curta duração? Eu estacionei o carro aqui do lado. Então, eu preciso saber o nome da rua e voltar. Depois que eu peguei o carro, eu preciso dessa informação? Não preciso, mas eu descarto essa informação. Sim. Não vou usar meu cérebro com essa informação. Então, há certas informações que eu não preciso usar de uma forma permanente. Há outras informações, conhecimentos, matérias, assuntos que eu preciso usar de forma longa. Tá? Aí a pergunta que esses alunos fizeram, internautas fizeram, eles não usaram essa expressão, mas o que eles queriam saber é o seguinte: como é que eu faço com que uma informação, um conhecimento, ele não seja descartado e fica para sempre? Então, as faculdades de hoje, não só a faculdade, elas dão aula para o aluno fazer prova. Os alunos, faculdade, não ensinam o aluno para aprender a matéria, com exceções. É claro que tem faculdades que são sérias, mas no formato geral, eles preparam o aluno para pegar o diploma. O camarada faz a prova, eu me lembro que quando era professor, ainda sou professor universitário, né? Mas às vezes você chegava no dia da prova, segunda-feira, o aluno ele via com a cabeça, porque ele decorou tudo, né? Aí você fala assim, a prova não vai ser mais hoje. O que acontecia? Dava um desespero. Por que desespero? Porque ele gravou tudo para aquele... Ele chegava na faculdade assim, andando devagarinho para não balançar a cabeça. Porque ele está acostumado. Fazia a prova na segunda-feira, na terça? Não lembrava. Não adianta perguntar. Então, nós temos um problema de ensinar. E quando a pessoa vai aplicar isso na vida profissional ou em concurso, ele não, desde pequeno, desde o primário, o secundário, o médio, ele vem estudando sempre. O cérebro dele não está preparado para guardar informações, não colocou, né?
a informação em longa duração. Conversando com a minha filha agora, há pouco, ela está estudando programação, ela fala neurociências. E está estudando programação de computador para depois aplicar todo aquele conhecimento no cérebro. E no computador nós podemos guardar informações pequenas, né, área de trabalho, ou colocar de longa duração. Então, tem esta correspondência. Então, qual é um dos problemas das pessoas? É fazer isso. Como guardar uma informação, um conhecimento, para sempre. Ou de uma forma longa. Quem vai fazer o concurso daqui 2 anos, começa a estudar uma matéria agora, como que vai manter aquela matéria na cabeça? E é isso que a gente vai ter um papinho agora. Então, o sistema de ensino utiliza a memória de curta. duração. Concorda comigo ou discorda? Sim. Concordo. E aí, como que faz? A gente estava conversando agora, né, sobre os profissionais de várias áreas, né? Muitos vão ali, têm faculdade, estão no estágio, mas será que aquilo que eles aprenderam, eles conseguem aplicar? Muitos dos conhecimentos não, porque não aprenderam a aprender, aprenderam Decorar. decorar. Aprenderam a fazer Decoreba. prova. O nosso sistema não aprende, não ensina para aprender, ensina para fazer prova. Aí quando, no caso de concursos, né, aí a pessoa não consegue, não só concurso, né? A gente está usando a pegada do concurso, mas isso serve para várias áreas. É por E isso, professor, fa- que muitas pessoas fazem primeira, segunda, terceira vez, porque não absorve porque essa memória de estudo. também, porque não consegue, não vou falar, a palavra absorver é muito importante, tá? A neurociência usa outras palavras, mas é esse significado. Ela não consegue guardar na cabeça, mas é Memoriza. isso mesmo. Então, às vezes a pessoa estuda 1 ano, 2 anos, e vai embora, não consegue fazer uma coisa que nós vamos falar aqui. Olha só, esses 3 pontos, Lúcia, a neurociência usa às vezes outras palavras, tá? Mas nós vamos usar aqui de uma forma leiga. Então, muitas pessoas não sabem colocar a matéria dentro da cabeça, que eu falo de inserir, aquisição. Onde ela vai colocar? O nosso cérebro ele trabalha por uma rede neural. Então, onde você vai colocar aquela informação de inglês, de matemática? Então, uma das coisas que as pessoas não sabem aprender como colocar, como aquilo entrar. Já viu aquela expressão? Esse negócio não entra na minha cabeça. Então, ela não sabe colocar dentro da cabeça dela. Aí, outro problema. Quando aprende, não sabe? Segundo ponto. Reter, Armazenar. Armazenar. A neurociência usa arquivar ou registrar. Então, às vezes a pessoa aprendeu aquilo, como eu falei, né? Aprendeu, ela sabe que aprendeu, mas não sabe guardar, escapa. Ah, esqueci. Então, um problema é inserir, outro problema é registrar. Então, as pessoas esquecem porque elas não sabem registrar, guardar a informação por longo momento. E depois, por que a pessoa chegou na faculdade, na prova, no concurso e não se lembrou? E se lembrou depois? Faz uma pergunta. Estava no cérebro dela ou não? Estava. Tanto é que ela lembrou depois sem querer. Então, qual foi o problema dela? A recuperação. Ela não soube, a informação estava no cérebro. Na hora da prova, ela não Onde soube buscar aquela informação. recuperar. A neurociência usa muita expressão. Ela não soube evocar. Então, às vezes, a pessoa fica desesperada. Poxa, eu estudei essa matéria, eu estudei tanto, e na hora eu me esqueci. Então, são esses 3 pontos que a neurociência, às vezes, usa outras palavras. Entenderam? Sim. Se a pessoa não sabe aprender, não sabe colocar aquele assunto dentro da cabeça, às vezes até aprende, mas não sabe registrar. Entra por um ouvido, Sai pelo outro. escapa, né? E quando registra, quando sabe registrar, às vezes não sabe recuperar. E como que a gente faz, hein? Para aprender a aquisição da informação, arquivamento da informação e a recuperação. Tem uma técnica para isso, né? Eu nem vou dizer técnica, né? Eu vou dizer um processo. Processo. É mais porque técnica seria uma ferramenta. Claro que tem várias, na verdade, tem várias técnicas. E aqui eu vou falar uma só delas, tá? No nosso curso de comunicação e oratória, né? Eu consigo dar uma palestra e a pessoa se lembrar da palestra dias depois, até anos depois. Vocês já tiveram palestras ou professores que você se lembra do que ele falava até hoje. Às vezes, sem saber, sem conhecer neurociência, o professor utilizava essa técnica. Tá ok? Mas uma delas, que eu vou falar, uma. Um pouquinho para direita. Seu microfone. Para direita. ok. Mas uma delas que eu vou falar, uma delas, não tem como a gente aqui num papo de meia hora mais ou menos falar sobre todas. Uma delas é a repetição.
tá? Então, a repetição, dizem que a repetição é a rainha da memorização. Eu não gosto desse termo, porque quando você fala rainha, dá-se a impressão que é uma coisa só. Não, é a mais importante, né? Para alguns, mas eu vou falar sobre a repetição e as outras técnicas que compõem o processo, vocês vão ver lá no nosso curso, tá? Então, o que que é repetição? Então, a repetição não é, eu vou estudar o capítulo 1º da Constituição Federal, eu vou estudar hoje, eu vou estudar amanhã. Repetição não é isso, pessoal. Também, a repetição também, tá? Mas a repetição, mais do que você ver a mesma coisa diversas vezes da mesma maneira, ela se perfaz de uma forma melhor quando nós estudamos o mesmo tópico com Abordagens isso que é diferentes. a pegada, tá? Ou o professor, eu dou até aqui um exemplo que nós estudamos no curso de comunicação oratória. Então, eu vou estudar qualquer assunto. Então, existem os aprendizes visuais, os aprendizes auditivos e os sinestésicos. Vocês já viram esse assunto comigo. Então, visual é aquela pessoa que Sim. aprende mais vendo, lendo, ele interage com o mundo, o cérebro dele predominantemente aprende mais vendo. Outras pessoas Ouvindo. ouvindo. Todos nós somos visuais, auditivos e sinestésicos, mas temos uma predominância. E outras pessoas sinestésicas, que é o fazendo dentre outras coisas. Então, eu posso estudar um determinado assunto numa primeira parte lendo. A neurociência, os neurocientistas não gostam disso, mas eu vou utilizar aqui para fins de comparação, apenas para fins de ensino. Então, vamos supor, não existe isso, porque o cérebro não trabalha separadamente, o cérebro trabalha em rede neural. Mas vamos, a título de exemplo, trabalhar só para exemplificar, que tivesse, não tem a caixinha do visual, auditivo e sinestésico. Vamos supor que tivesse essas caixinhas, que não é bem assim que o cérebro funciona. Mas eu poderia colocar a informação dentro do meu cérebro de forma visual quando eu leio, ou forma auditiva quando eu ouço. Eu estou desenvolvendo, eu sou predominantemente visual, mas eu adquiri agora o hábito de ficar ouvindo vídeos, ouvindo áudio. E você acredita que eu estou aprendendo muito? Então, quando eu aprendo visualmente, eu aprendo utilizando partes do cérebro. Quando eu aprendo visualmente e auditivamente, eu utilizo mais partes do cérebro. Então, eu estou estudando repetição? Tá, eu estou repetindo, mas eu não estou repetindo a mesma coisa da mesma forma. Entenderam? E aí, sinestesicamente, tá? E aí o professor, né, ele precisa também saber ensinar o mesmo tópico com técnicas didáticas diferentes. Então, são 30 técnicas didáticas, ou mais. Então, às vezes, o professor se limita a ficar falando lá. Fica na frente da aula e fala. O aluno aprende? Pode aprender, mas não tão bem como se ele estivesse aprendendo de outras maneiras. Vai perguntar, Lúcia? Não. E aqui eu dou o exemplo. Como professor, tá? Aqui dentro do curso de técnicas de ensino, nós ensinamos as outras técnicas e como utilizar as técnicas. Então, vamos lá. O professor pode ensinar o mesmo tópico com técnicas didáticas diferentes. Um exemplo, eu vou dar uma matéria. Fala aí para mim, Cíntia, uma matéria do seu curso de. Qual curso você fez? Administração de empresas. Uma matéria. Cita uma matéria. Estatística. Estatística. Então, o professor podia dar aula de estatística para você, ok? Dar aula de estatística. Aí, aula expositiva. Podia também exigir de você uma monografia sobre o assunto. Então, você ouviu a aula, aprendeu. Quando você faz a monografia, que pode ser até mesmo um artigo, você vai executar, você vai pesquisar, tá? Ou ainda, além disso, o professor também podia, o mesmo assunto, essa aula vai ser avaliada esse assunto vai ser avaliado de 3 maneiras. Vocês vão assistir as minhas aulas, vão produzir um artigo, uma monografia e vão fazer também uma apresentação. Quando o professor faz isso, ele está fazendo com que a matéria entre na cabeça do aluno, fique armazenada e o aluno, uma vez que ficou armazenada, ele consegue ter mais chance de recuperar. Infelizmente, né, hoje no Brasil, o TCC, né, não é mais obrigatório.
Algumas faculdades exigem, Não. outras não exigem, outras exigem um artigo, outra não uma apresentação. Eu, quando dava aula, eu exigia tudo, porque não é um castigo para o aluno, não, né? Não é um castigo para o Mas aluno, é muito mas... trabalho, né? Oi? Fica gravado, é muito trabalho. É Você muito acaba de trabalho, alguma mas maneira aprendendo, né? um antigo professor meu utilizava a seguinte expressão: o ensino é lento, no sentido de ser, né? Não precisa ser corrido, que hoje as pessoas da faculdade estão preocupadas com a quantidade de informação. Então, você pega a grade curricular, o camarada vê 10 matérias, 20 matérias. Então, a faculdade, o ensino, está preocupado com a quantidade e não com... Qualidade. Então, você tem que fazer um ensino. É melhor que você repita o assunto mais vezes, menos assuntos, mas o aluno consegue desenvolver o cérebro, aprende a aprender. Outra matéria que ele vai aprender depois, ele aprende em menos tempo, porque o cérebro dele conseguiu refletir. As matérias hoje, o ensino, o procedimento de ensino, não ensina o aluno a refletir. E Que aí, dó, né? quando ele reflete, ele usa mais partes do cérebro e assim vai. O meu filho, eu coloquei ele no Kumon. E a técnica Kumon. do Kumon é basicamente a repetição. Em curto espaço de tempo, porque você faz a aula, né, no local, mas você traz lição de casa para fazer todos os dias. Todos os dias tem exercícios onde você cronometra o tempo, então que dá em torno de 15 a 20 minutos de execução, mas são exercícios assim, diários. Então não é sempre o mesmo exercício, mas a repetição de treinar aquela matéria por 20 minutos em média por dia. Você falou, não é o mesmo exercício, mas provavelmente é o mesmo tópico, mesmo assunto. Então, é o mesmo exercício, desculpa, o mesmo assunto com abordagens diferentes. Então, Diferentes. bom professor, uma das minhas áreas que era direito, a gente orientava os alunos a estudar o mesmo assunto por vários autores, vários livros. Ver o mesmo assunto com abordagem diferente e você, Perspectivas perspectiva diferentes. diferente. E é uma técnica de memorização, né? Da Com certeza. repetição Com diária. certeza. Então, às vezes a pessoa vê a matéria da mesma maneira. Não, vamos estudar a matéria visualmente hoje? Vamos fazer um trabalho do grupo? Quando eu oriento pessoas a estudarem para concurso, eu falo, monte um grupo. Vocês têm que montar o grupo. E depois eu oriento. De forma que eles montem aulas práticas, que são 4 pessoas. No mês que vem, a Lúcia dá aula. O outro mês, a outra quinzena, você dá aula sobre outro assunto. Quando vocês fazem isso, cuidado, pessoal. É um ledo engano. Achar que, por ser repetitivo, você vai levar mais tempo. Não é. Isso é um engano. Você está levando mais tempo, mas você está aprendendo mais. Então, o aluno se preocupa muito. Ele estudou a primeira página. Eu estudei 20 páginas essa semana. Estudar não é necessariamente aprender. Então, às vezes, a pessoa, professor, eu fiz um cronograma aqui, mostra o cronograma. Então, eu vou estudar 20 páginas por semana dessa matéria. Para mim, não está dizendo nada. Estudar não é aprender. Ele estuda 20, depois estuda mais 20, no quarto mês, na quinta semana, ele estudou 100 páginas. Aí você faz a pergunta das 10 primeiras e ele não sabe mais nada. Então, era melhor que ele repetisse a primeira, né, Até aprender. até aprender. Inclusive, nós temos uma pegada também, uma máxima. Nunca passa para o tópico seguinte sem antes dominar o tópico anterior. Nunca faça isso. Mas o brasileiro, né, ele é imediatista, ele quer estudar mais tópicos. E aí que ele, desculpa a expressão, quebra a cara, ele não aprende, fica desesperado, aí vai fazer prova, não lembra, ele não sabe nem arquivar. Tá tudo interessante, né? Que ele acha que está estudando. Por quê? Tá tudo passando pela cabeça dele. Ele acha que está estudando. Está estudando. Não vou negar, mas não está aprendendo. Eu tô com um problema. Eu peguei Você o está livro. você tá melhor do que eu. Eu tô com um problema de leitura. E por indicação do professor. Um livro. Lembra, o professor indicou algumas Eu vezes o livro Persuasão. esse livro é muito bom. Várias vezes. Esse Mas livro é lindo. difícil. Para mim tem sido uma leitura muito Esse difícil. livro é persuasão. Leia esse livro. E aí eu tô nesse esquema. Não passo para o segundo capítulo sem ter entendido o primeiro, porque é denso, é complexo, é psicologia. E não E aí dá eu vontade de descartar anoto. nada, né? E eu quero anotar para entender, mas como que é essa técnica? E ele fala de pesquisas e tal. E eu tô com o livro há meses lendo, eu não consigo terminar porque eu tô assim, não tô absorvendo, não consegui absorver, volto, leio, Mas, e quando eu Cíntia, terminar eu vou ter mas entendido. isso é produtivo. Eu leio livros, claro, no mínimo um por mês. Não tem como ler menos. Mas as pessoas hoje estão... outra coisa, a pessoa tá... Eu vou ler um livro de 200 páginas, eu tenho um mês para ler, ou 20 dias, vou ler 10 páginas por dia. Não é isso. Ler livro... Claro, tem livro que você lê por esporte.
Mas nesse caso que nós aplicamos esses livros que são conceituais, eles precisam ser aprendidos. E não tem a pressa de ler livro nesse sentido que você vai aplicar na tua vida, pessoal, profissional, não tem como. Tô fazendo nesse esquema mesmo, de grifar, voltar, absorver, porque é muita Eu estou informação. lendo um artigo, até ia discutir com a Ana aqui, são 20 páginas. Eu li as 7 primeiras, dividi em 3 partes, 7 primeiras páginas. E hoje eu comecei a reler as 7 primeiras, que é muito bonito. Eu falei, Ana, que artigo lindo, é o artigo sobre neurociências. Que artigo lindo. Não tem como desprezar. Aquele negócio eu não posso deixar passar. Que negócio eu quero que entre e permaneça. A Bíblia diz, né, lá em Deuteronômio, que o ensinamento dos pais devia ficar inculcado na cabeça dos seus filhos. Ele fala assim: inculcarás esse ensinamento na cabeça dos seus filhos. Então, o negócio que já ficou inculcado alguma coisa, Lúcia? Muitas Aquilo não vezes. sai da cabeça? Não sai. Então, o ensinamento tem que ficar inculcado. Se você não souber o que é inculcar, faça com o professor E se Calazans. tiver o audiobook também, Audiobook. muito, Isso, do outra livro, é técnica. outro canal que você vai. Você Eu gosto muito de ouvir o audiobook. Eu tenho feito é isso outro canal que você lido. está utilizando. É, A gente lê o livro e depois ouve o audiobook do sim, livro. faz as anotações, aí você não tem como não aprender, né? E aqui eu gosto da Bíblia, né? A Bíblia, ela fala do mesmo assunto de maneiras diferentes. Nós temos aí 4 evangelhos. Por que 4? Alguém me perguntar, por que 4? Você vai ver a mesma coisa de maneira diferente. Mateus, para os judeus. A abordagem é uma. Então, por que os judeus mataram Jesus? Porque Jesus se declarou rei e eles Não aceita. não aceitaram. E o livro de Mateus começa com genealogia, explicando que Jesus era descendente de Davi e por ser descendente de Davi, podia Tem ser rei. direito ao Sim. trono. Então eles cometeram um equívoco ao matar Jesus. E os romanos que autorizaram a morte, né? Lembrando que na época estava sob o jugo romano, os romanos autorizou, né, a crucificação de Jesus, mas tinha que fundamentar. O direito romano, vocês podem fazer isso. Qual a fundamentação? A fundamentação era essa: Jesus, rei dos judeus. Então é por isso que o livro de Mateus começa com genealogia e mostra toda a realeza. O livro de Marcos é um livro escrito para os romanos. Os romanos dominaram o mundo pela força. Então ali mostra Jesus, a ação ali é muito enfatizada. Jesus fazia, Jesus corria, Jesus andando. Porque os romanos, eles dominaram o mundo ali pela força, pela ação. Então o romano tem uma linguagem nesse sentido. Lucas era grego, Gregos, era né? médico. Para os gregos. Eu não li, né? Não conheço a Bíblia no original, mas conversei com pessoas que conhecem. O grego é uma linguagem rebuscada para pessoas cultas, né? E depois João, que seria para nós, né? As pessoas que não são judeus, que não faziam parte. Então nós temos ali Marcos, né? A gente vê que Marcos, que eu falei que era para os romanos, que exercia força. Então os romanos, eles exerceram o domínio pela força. Lucas vem dos gregos, né? Lembra dos gregos? Os gregos dominaram o mundo pela inteligência. Então, o mesmo assunto com abordagens diferentes. Então, a Bíblia é mestre nesse fazer ponto, isso, né? tá? Pessoal, muita coisa importante, né? A gente vê Bíblia, né? Você lê o livro de Reis, o livro de Crônicas, é o mesmo assunto. Não, presta atenção. Não é o mesmo assunto. Desculpa, é sim o mesmo assunto, mas com abordagens diferentes. E assim nós estamos terminando esse nosso bate-papo, lembrando que esse assunto aqui é muito bacana, muito bonito, muito interessante, muito profundo, mas não vamos esgotar aqui hoje. Fala, Cíntia. Voltando à pergunta, né? O rapaz fez a pergunta: como memorizar? Como memorizar? 2 anos depois, né? Ele tem o treinamento, a técnica seria a repetição. Uma dessas. Tem mais, tem várias técnicas. Uma dessas é a repetição. Então, você aprender a mesma coisa com abordagens diferentes, aprender vendo outro ponto de vista e repetindo. A repetição é a rainha da memorização. Mas cuidado, não é a repetição por si só. É a repetição dentro de uma técnica. Há outras técnicas. Eu falei hoje sobre a repetição e falei dos canais de aprendizagem, que é o visual e o auditivo. Ia falar alguma coisa? Ia perguntar? A gente usa isso muito na música, né? A repetição. Por exemplo, uma música que a gente ouve muito, tanto você ouvir, você fica encucado. Você nunca mais esquece. Passa anos, né? De tanto você ouvir, nunca mais sai da sua cabeça. Nunca mais, né? É. Música, você já ouviu uma música, de repente você está passeando na rua, você ouve uma música,
Música que você ouvia quando você tinha 10 anos. Vai lá atrás. Ela ativa. Eu não vou falar isso hoje, tá, pessoal? Que não dá tempo. Mas a música, eu aconselho todo mundo a estudar por música, porque a música coloca o cérebro em uma frequência que facilita a aprendizagem. Mas Sim. depois esse assunto para outro dia. Mas a Lúcia, já que a Lúcia Maravilhoso. falou, a Lúcia não. A música, ela tem a força de potencializar o aprendizado. Claro, existe uma música, vai colocar rock, pá, pá, você não vai aprender nada. Tá? Tem a frequência. Tem a frequência. A música te coloca no modo alfa. O cérebro tem várias frequências. Uma comprovadamente. Isso é ciência. Ciência. O professor Calazans não fala de esoterismo mesmo, que eu não conheço, não tenho nada contra esoterismo, que eu não conheço. Mas o que eu falo aqui é ciência. Comprovadamente, a música, na frequência certa, coloca o cérebro no modo alfa, onde leva para o subconsciente. Nós aprendemos mais no subconsciente do que no consciente. Então, mas é outra técnica. Quem sabe outro dia aqui a gente vem gravar. Mas a música... Vale um podcast sobre isso aí. Vou fazer um Neurocast. Falando das frequências cerebrais. São 4 frequências, sendo que o modo alfa é a melhor frequência para a aprendizagem. É outra maneira de você potencializar a aprendizagem. Ok? Lembrando aí dos nossos contatos, faça a sua pergunta, manda para nós, que nós transformamos a sua pergunta em Neurocast. Ok? E o nosso site, Professor Calazans, tem estas e muitas outras informações. Instituto Professor Calazans, para mim, sempre um prazer tê-los a bordo. Dá um tchau para aquela câmera ali, Cíntia. Tchau, pessoal. Até logo. Lúcia, dá um tchau ali. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço que Teia, Henrique, e nós vamos voltar em breve. Esse assunto ele é rápido, que tem a finalidade de colocar um doce na boca da criança. Se o assunto te interessou, faz aqui um comentário e manda a sua pergunta para que nós possamos produzir em outros Neurocasts. Um abraço e tudo de bom.